gravar. Beijo. Oi, Stephanie. A senhora esqueceu de gravar? Agora eu coloquei. Sorte que eu coloquei antes de eu começar a falar mais sobre o nosso conteúdo mesmo, né? Então, só retomando, a ementa está lá. O livro que eu coloquei é um livro de, deixa eu só ver, Sociologia e Administração, é um livro que está como bibliografia básica de vocês, do Dias. Essa edição que eu tenho, a 4, é um pouco mais moderna do que essa que eles falaram aqui. Não é desta. Aqui, aqui o Dias, ó. Tá? Falaram da terceira edição e eu coloquei a da 4ª edição. Ok. Mas tranquilo, é mais um livro mesmo para que a gente possa acompanhar o conteúdo e tal. Vamos pensar um pouco, outra questão importante. Empresas públicas versus empresas privadas, o servidor público e o trabalhador. São tópicos bem importantes para que vocês tenham aí em mente, né? Então, primeiro nós temos que entender como estão aí as organizações dentro do nosso contexto socioeconômico, né? Então, como foi jogado por terra o preço da mão de obra, né? do trabalhador, isso porque nós temos um excedente de mão de obra dado pela própria Organização Social do Trabalho, onde há muitos desempregados, e no nosso país ainda exponencialmente, né? Porque é o único país que vive com a inflação e recessão ao mesmo tempo, desemprego alto, inflação e recessão, ou seja, caos total. E isso, claro, alguém está ganhando, né? Não pensem vocês, quando ninguém ganha, cai o governo e sobe outro. Estudamos um pouco isso em algum momento. Que falamos de política. Nós chegamos a estudar Maquiavel, eu estudei Maquiavel com vocês. Sim? Tem alguém aí? Olha lá, minha ausência. Não, acho que não. Não, acho que não, professora. Ok. Então foi com outra turma. Que Maquiavel fala que o governante tem que ter virtude, sorte e virtude, né? Que é o conceito de legitimidade e força, né? Que andam juntos, né? Não, o governo não se mantém só pela força, alguém está legitimando esse governo, né? Então, por isso que ele se mantém. Algum grupo econômico está ganhando com esse governo, por isso que nós vivemos esse caos social e, mesmo assim, ele se mantém. Então, para vocês, é muito importante entender esse contexto econômico e social para que vocês entendam o papel das empresas e quais são as ideologias que permeiam este mundo das empresas, né? O conceito de burocracia de Weber é fundamental para entender a empresa. Weber vê o surgimento da burocracia do Estado como algo que organiza o Estado, e isso significa um desenvolvimento do Estado, né, do Estado moderno, e é que nós pegamos depois uma ideia de burocracia como algo ruim, mas antes do corpo burocrático do Estado, o que havia era a corte. Os reis tinham seus seguidores ali dados pela corte, a sua milícia, não havia um corpo que estruturasse o trabalho do Estado. Então, esse conceito é muito importante
para que vocês entendam a empresa, porque daí que veio essa organização da empresa, né? Ela surge a partir desse conceito de burocracia weberiana, e como organizar o trabalho, a empresa, cada um tem a sua função, para que mesmo que o presidente saia da empresa, a sua estrutura continue, né? Que é esse corpo burocrático que mantém a estrutura da empresa. Isso é bem importante. Por outro lado, nós temos que entender um pouco o conceito de trabalho de Marx, né? Por que, onde surge esse conceito e por que desse conceito, porque o que vocês têm que ter em mente é assim, a empresa privada ela tem um objetivo único. Qual é o objetivo único da empresa privada? Da privada? Oi? Levantar lucro? Lucrar? Só. Exatamente isso, Raimundo. O único objetivo da empresa privada é ter lucro. Isso não significa que ela vá ser antiética ou vá ser... Não, ela pode ser ou pode não ser, mas o objetivo dela é dar lucro. Se ela tem uma postura mais ecológica, é para pegar um mercado voltado a essa postura. Hoje eu estava vendo tem um grupo de cientistas que eles divulgam aquilo que é ciência daquilo que não é ciência. E eu ouvi uma coisa super interessante que eu nunca tinha ouvido, eles dizendo que, por exemplo, não há nenhum estudo científico de que os produtos orgânicos são melhores para a saúde do que os produtos normais. Olha que coisa mais impactante e impressionante. Não é impressionante? Que a gente imagina que façam bem para a saúde, não é o nosso imaginário? Sim? Não? Ninguém liga. Se é orgânico, se é cheio de agrotóxico. Tem alguém aí? Tem, professora. Eu acho muita graça falar só assim. O que me conformou é que o meu irmão, que é top 10 lá ele é um dos melhores professores mais queridos da UNB, ele fala que fica falando sozinho o tempo todo também. Eu falo, se você fica, então eu que sou a resposta. Então, isso me impactou bastante, porque no meu imaginário, um produto orgânico eu sempre procurei, que é muito mais caro, mas comprar menos coisas, mais orgânico e tal. E ele falou, mas não há comprovação científica. E o que tem isso a ver com a gente? Que este apelo é apropriado pelas empresas para que elas tenham um diferencial no seu produto. Então, seja qual for o ramo de atividade, a empresa visa lucro. E todo aquele discurso do bem se o discurso do bem dá mais lucro, porque senão vai do mal mesmo, não tem isso, entendeu? Senão não é empresa, é outra coisa, não é empresa. Então, nós temos que ter isso muito claro, e não é claro, por exemplo, a Dalila tem um negócio dela, ela tem que ter muito claro que o negócio dela tem que dar lucro. Se ela fizer um monte de imposto de renda de graça, ela vai falir no negócio dela. Daí não tem um ramo de atividade, não se justifica, a empresa não se justifica. E vocês, como administradores, têm que tirar os preconceitos e saber que é assim. Por exemplo, hoje eu não sei qual é a realidade aí do campo de trabalho das empresas, dos bancos em geral, o Raimundo que trabalha com finanças. Antes era categórico, um banco
treinava um trabalhador 5 anos. Depois de 5 anos, ele despedia para pegar outro trabalhador, para que não criasse uma série de vínculos. Tá? Hoje mudou um pouco essa realidade com os contratos de trabalho, né? Que hoje não tem o mesmo vínculo que havia. Porém, não pensem vocês que que o contrato de trabalho ou qualquer situação dessa é em prol da sociedade ou em prol do trabalhador. É em prol do lucro da empresa e ponto. Ponto final. É isso, tá? E vocês, como administradores, isso tem que estar muito claro para que vocês tenham uma boa formação. Não quer dizer que vocês não vão trabalhar na empresa, não quer dizer que vocês não vão ter uma empresa para dar lucro. É para isso que existem as empresas, para dar lucro, tá? E por isso vocês têm que conhecer também as ideologias que permeiam as empresas. O que é ideologia? É um pensamento formulado, pronto, né? Que você adere àquele pensamento, ou seja, você se une àquele pensamento como se fosse verdade. Mas não é um argumento caça bem-vinda, não é um argumento científico, não é uma argumentação filosófica, é uma ideologia. Por exemplo, a ideologia do mercado autorregulável. Isso é uma ideologia. Então, vocês, como administradores, vocês têm que saber disso, né? Vocês serão melhores administradores, quanto mais coerentes com a realidade, com o conhecimento da realidade que vocês tiverem. Por exemplo, o mercado ele não é autorregulável. O mercado ele é estimulado por vários setores, né? Quando há um interesse em algum setor, de um grupo mais forte, não se esqueçam que a política é o espaço de disputa de poder, onde vários grupos disputam poder. Então, grupos, quando conseguem um maior espaço de poder na política, eles interferem no mercado. É claro, porque o senhor Davan, não é nem tão velho assim, mas aquele senhorzinho antipático Davan, ele apoia tanto Bolsonaro, né? É porque ele ganha com isso, ele tem uma série de benefícios com isso. Então, não é porque a Van vende o melhor produto, ou o produto mais barato, ou porque seja mais top, com a estátua lá, não. Ela mexe com o imaginário, com essa ideologia de que tem Estado da Liberdade, imagina. E também ela tem um espaço de poder onde o mercado é favorável a ela, né? Então, sempre assim. Por exemplo, hoje o mercado é bastante favorável aos produtores, os grandes proprietários, produtores rurais, porque o dólar está lá em cima. Então, claro, quem não, né? Quer vender um pouco de soja, um pouco de qualquer coisa, de carne bovina e suína, e frango, para fora e ganhar em dólar. Quem não? Então, é um mercado bem favorável a isso, mas ele se autorregulou de maneira alguma. O caos que teve quando a China não quis a carne do Brasil, ou quando os Estados Unidos taxou a nossa carne, diminuindo esse fluxo, né? Então, não tem nada a ver com a autorregulação do mercado, nada a ver. Então, isso é uma ideologia. Eu não estou falando, as ideologias, nós temos que conhecê-las para superá-las e para agir de acordo com aquilo que nos parece mais razoável, como administradores, aquilo que seja mais interessante para a empresa, porque um administrador de empresa ele tem o objetivo que a empresa tem, que é qual mesmo? Qual o objetivo do administrador?
Como é que é? Qual é o objetivo do administrador da empresa? O objetivo é fazer com que ela dê lucro, né? É óbvio, não é ser bonzinho com os empregados, não é agradar o vizinho, não. É fazer com que a empresa dê lucro, de ponto final. Então, ela tem que conhecer as ideologias para isso, né? Outra ideologia que é super importante no mundo das corporações, esse discurso neoliberal, né? Onde se fala em cada vez menos Estado e mais trabalho, mais iniciativa privada e tal e tal. Daí, por exemplo, quando se fala privatiza as estradas, que elas funcionam, não é balela. Funcionam as estradas privatizadas que dão bastante lucro e daí tem mais ou menos um bom pavimento. Mesmo assim, depende do nível de negociação. E o que o Estado fez? O Estado sempre é um grande gestor de recursos que joga os recursos naqueles setores os quais estão alinhados com o Estado. Sempre foi assim e sempre será assim, né? Então, se os setores econômicos que estão mais alinhados com o Estado são voltados, por exemplo, por que nós, até hoje, temos todo o nosso transporte via terrestre? Vamos falar, é culpa do PT. Porque todos os nossos setores, a maior parte dos nossos setores econômicos estão alinhados com toda a logística do transporte terrestre. Desde a venda de caminhões, imagine o quanto os governos ganham com o recapeamento de estrada. Daí, corrupção, que eu falo que fala de classe média, né? Preocupação de classe média. Existe por que fazer tanto asfalto ruim e refazer? Por quê? No Brasil inteiro. Não é por causa da corrupção, não? Ou tem outro nome isso? Qualquer um que já viu um pouquinho do setor público-privado sabe disso. Daí fala, é culpa do setor público. Não, é culpa dessa união. E essa união que não é transparente, né? Esse engodo, que é essa junção do setor público e privado, que não é só do Brasil, é do mundo inteiro, com a diferença que, quanto maior a participação popular e a visão da população frente aos setores públicos, menos perversa é essa união. Mas quando o Brasil vende as suas estatais, ou faz esse negócio aí com as telefonias ou com as estradas, sempre é porque eles estão unidos de forma a gerar lucro para ambas as partes e não é para a parte pública, né? São para os servidores públicos, os agentes públicos, né? E não são os nossos pés de chinelo, não. São os congressistas, senadores, juízes, essas coisas todas. Então, nós temos que saber que o Estado ele interfere, sim, demasiadamente, sempre nos setores privados, só que nos setores que lhe interessam, né? Então, e agora, por exemplo, em época de pandemia, se tirou dinheiro da saúde, se investiu nossa, isentou um monte de gente das igrejas, um monte de gente aí das empresas aliadas, as dívidas. Imagine os empréstimos que são repassados para o setor agrícola, isso tudo é dinheiro público que não vai para a saúde, não vai para a educação, mas vai para esses setores que estão alinhados com o poder nesse momento, e em outros momentos, outros setores, não muda se é A, B, C, D ou E, não muda. Sempre você vai ter quais são os setores sociais alinhados com o poder político. Mas a gente tem que ter claro isso, né? Outro conceito que é ideológico
é ideologia, e vocês, como administradores, têm que saber disso, porque é um desvendar, né? É tomar consciência de. Não quer dizer que vá, não, sou contra, agora não quero mais. Não é isso. A gente tem que saber o que é para trabalhar com essas ferramentas, né? É o conceito de meritocracia. Alguém acredita nesse conceito de meritocracia? Raimundo, você trabalha numa empresa... Que empresa você trabalha, Raimundo? Quarteto, professora. Qual? Quarteto Supermercados. O quarteto é de origem familiar, não é, Raimundo? Não, é sociedade mesmo. Tá, mas era de origem... Eu acho que ele começou com uma família... Isso, era mesmo aqui. Aí juntaram, aí depois juntou, fez uma junção, né, de amigos, né? Sim. Aí de uma irmã passou para outra, mas é praticamente familiar, né? Porque é um grupo, isso. né? E você acredita que por mérito você chega à presidência do quarteto? Por mérito? Que ele seja muito difícil. Pode ter o mérito de casar com uma herdeira. Só se fosse. Eles são muito difíceis, professor, até para... São pessoas ótimas, assim, os diretores são ótimos, mas eles não colocam osso na sociedade, entendeu? Claro. Tipo assim, quarteto é os 4, desde o início até agora, e é uma junção de amigos que deu certo. Ok, é isso mesmo. Então, esse conceito de meritocracia é ideológico também. Claro que, pelo nosso mérito, nós chegamos até um certo ponto, mas nós não ultrapassamos toda a desigualdade social, toda a desigualdade do mercado pelo mérito. Você ter o mérito de ter eu acho tão engraçado aquilo de ter uma rede de relações. Como chama isso em inglês que eles falam? Olha a minha memória. Network interessante. O network mais interessante que você tem se você nasce com network interessante. Porque isso não acontece, né? Não é assim. Mas essa ideologia da meritocracia é uma ideologia que permeia as organizações porque ela serve como estímulo para pessoas que se dediquem muito, que façam muito, que trabalhem bastante, que estudem bastante, buscando superar as dificuldades impostas pelas desigualdades, por uma série de coisas, por seu mérito. E claro que as empresas ganham com isso, né? Muito melhor pessoas se degladiando para buscar lá um lugar ao sol do que pessoas que falam, não existe meritocracia, eu vou ficar aqui, ao invés de eu fazer administração, eu vou dormir que eu ganho mais. É óbvio, né, que é uma ideologia bastante interessante de ser colocada, né? Outra ideologia que quando eu vejo na televisão eu falo, não acredito que tem gente que acredite nisso ainda. É a flexibilização do contrato de trabalho para manter os empregos. Nós perdemos, sei lá, quantos milhares de postos de trabalho e ainda se vai na televisão dizendo que vai se flexibilizar mais ainda o contrato de trabalho para manter postos de trabalho. Desde que se tirou a CLT, se fez contrato, o argumento é o mesmo e só perdemos postos de trabalho. Até mesmo independente da pandemia. Estou falando independente da pandemia. Até porque as novas tecnologias tomam muitos postos de trabalho pela sua própria... desde que surgiu a máquina, ela veio
para aumentar a produção com menor custo de trabalho, né? Sempre vai ter, porém, em outra proporção. E daí a gente já faz um link do mundo do trabalho, descrito por Karl Marx, de que maneira, mesmo toda essa complexidade tecnológica ainda extrai o lucro da extração do trabalho não remunerado, né? Daquilo que se faz e não é pago, porque se fosse pago não teria lucro. Então, também é outra ideologia que nós precisamos ter em conta. Outra questão ideológica é muito falada e pouco reflexiva é essa questão de empresas públicas e privadas. Se nós não tivéssemos... Não, e no Brasil acontecem coisas que não adianta, não tira a venda dos olhos, não adianta. Nós tivemos na pandemia o SUS e a Prevent Senior, né? E só sobrevivemos à pandemia e não estamos pior do que poderíamos estar, graças ao SUS. A resistência do SUS de levar vacina para todos os cantos e também por causa da burocracia. Apesar do governo não querer essa distribuição de vacina, todos os contras, graças ao SUS, graças ao Instituto Butantan, graças a essas empresas públicas, que nós conseguimos passar por isso, né? E as empresas, o que uma empresa de saúde privada, qual é o objetivo de uma empresa de saúde privada? Salvar velhinho. Eu tenho um hospital privado para salvar velhinho? Hein, Vitor? Para dar mais saúde. Claro que é ganhar dinheiro, uai. É isso mesmo. Eu lembro, meu tio faleceu de Covid, mas com 92 anos. E ele tinha sítio, né? Sempre vendeu leite. E ele misturava tudo no leite para render mais o leite. Isso é assim desde que o mundo é mundo, né? Mas, enfim, mas a gente só tomava leite puro. Claro, então não tem discussão. Tem setores, por exemplo, uma das questões que eu coloquei na reunião que nós tivemos com a diretoria, tal, no campus, foi a questão do transporte dos alunos pelo ônibus vereda de Paraíso para o campus, né? Daí eu falei para o professor, eu falei assim, os meninos já reclamavam da lotação do ônibus, já reclamavam da falta do ar-condicionado. Imagine agora, com a pandemia, a condição desse ônibus. Daí ele disse para mim, na hora, ele falou assim, não, a empresa vereda já falou da dificuldade, que aumentou o diesel, aumentou a mão de obra, aumentou não sei o quê. Eu falei, professor, por favor, claro que a empresa sempre são esses argumentos, mas isso não é um problema da empresa. Isso é um problema do Estado, seja do IF, seja da Prefeitura do Paraíso, se ela vai comprar um ônibus próprio com ar-condicionado para levar os meninos, porque a vereda, se ela ganha um fixo para levar os meninos, ela vai pôr o melhor ônibus dela. O ônibus top de linha ela vai pôr para carregar aluno para o IF. Não, claro que não. Então, se esse contrato, imagine se houver um acordo financeiro bacana entre a prefeitura e a empresa, então, né? Daí fica melhor ainda. O prefeito vem um pouquinho, fecha os olhinhos se tem ar, se não tem, se o pneu está careca, se não está, se está. Então, não tem. O único
Outro poder que pode fazer com que funcione bem este acordo são os alunos, né? Se brigando o tempo todo, disputando no espaço político uma melhor condição, que a empresa vereda quer dar lucro, e o serviço público não é para dar lucro, é para prestar bom serviço à população, ele quer o bem comum. A finalidade do serviço público é o bem comum. Então, e a finalidade da empresa privada é o lucro. É só essa a diferença. Então, tem saúde, transporte, educação, tem que ser serviços públicos, porque visa o bem comum. Não há quem controle a Prevent Senior lá da alta para os velhinhos e eles morrerem. Não há. Ela foi feita para dar lucro. Ela só veio isso à tona porque os familiares e os próprios doentes vieram a denunciar essa situação. E ela sempre lá no azulzinho, dando um monte de lucrinho, porque os velhinhos estavam morrendo. Mas ela vive da saúde e da morte, não é? Então, isso vocês, como administradores, têm que ter bem claro. E, da mesma forma, o servidor público versus servidor privado. Vocês, como servidores privados, veem o bem da empresa. Se você não vir o bem da empresa, você não é um bom servidor, não é um bom trabalhador. Claro, o Raimundo tem que ver o bem do quarteto. Ele não está vendo o bem público. Se o quarteto joga lixo fora, se vende, sei lá, tomate estragado, não interessa, não sei. Ele tem que ver o lucro da empresa. E o servidor público, ele vem também o bem comum. Por isso que ele tem que ter estabilidade, por isso que ele passa por um concurso, e ele tem que ver o bem comum. E, pasmem, a maior parte, 99% dos servidores públicos ganham salários bem abaixo do mercado, por isso que há dificuldade de bons servidores públicos a nível de diretoria e tal, e não são corruptos, né? Porque os corruptos são os grandes, né? Os grandes servidores públicos, que nem entram pelo concurso público, né? Para ser presidente tinha que fazer um concurso, pelo menos, de psicotécnico, e não fazem. Mas, enfim, e graças aos servidores públicos que nós passamos por algumas crises, denunciamos algumas situações, permanecemos ativos, apesar do descaso, o SUS permaneceu ativo, o setor da educação permaneceu ativo, apesar do descaso do governo, né? Porque o governo passa, o Estado fica, o servidor é do Estado, não é do governo, né? Então, esses são conceitos e são ideologias que nós vamos trabalhar, porque tem que estar bem claro para vocês, para que vocês, mesmo atuando em setores privados, em prol das empresas privadas, vocês tenham consciência dessas situações. Tenham consciência, porque vão ter que mandar embora, se trabalham em recursos humanos, um pai de família lá com 4, 5 filhos aos 50 anos, para substituir por um jovem que vai aprender logo a ideologia da empresa, tá lá, se aplicar todinho, trabalhar 10, 12 horas por dia, buscando o seu mérito, né? Isso tudo, porque este jovem dá mais lucro do que aquele senhor. Daí você vai falar assim, e ele que se dane, que se vire, que se... Não tem jeito, né? Nós temos que saber qual é a lógica da empresa privada em oposição às necessidades da sociedade, do bem comum, e como essa empresa hoje é protagonista do nosso mundo moderno e da nossa sociedade moderna, porque nós vivemos em um país super capitalista, sem nenhuma perigo de ser atormentado, não há nenhuma corrente socialista, nem comunista, isso é tudo falácia, nós não temos nem nada
que ameaça esse mundo das organizações, né? Nós somos extremamente capitalistas e apegados a essa forma de produção, a esse modelo de produção. Então, são esses temas que nós iremos tratar e tentar aprender um pouco para que vocês tenham ferramentas bem interessantes de trabalho, né? Claro, eu já tive empresa e tal, daí eu sempre falo para os meninos assim, que se contador... Como que faz, Dalila, para um contador ficar rico? Ficar como, professora? Eu me perdi aqui agora. Como que faz para um contador ficar rico? Ah, essa aí eu ainda não descobri. Eu vou te falar, então. Agora, hoje, você vai descobrir. Vou anotar. Um contador, um advogado, pode ficar rico? Pode. Só ele tendo uma empresa com 10 contadores ou 10 advogados trabalhando para ele. Quanto mais contadores e advogados ele tenha na sua empresa, mais rico ele ficará, porque ele está extraindo o valor desses trabalhadores. E esse é um princípio de Marx muito simples, que é verdade. Quando você vai... Um contador não fica rico, mas um dono de um escritório de contabilidade pode ficar muito rico, porque ele multiplica a sua capacidade de trabalho, extraindo o trabalho de outros trabalhadores. Isso é muito simples, né? Isso é o que acontece no real, né? Descobriu, Dalila? Quantos contadores trabalham para você? Agora eu fui analisar algumas empresas, alguns colegas que são contadores que têm sociedades, né? Tem vários contadores em uma empresa só. São bem mais estabilizados do que a minha realidade hoje. Realmente, analisando por esse lado, sim, é um caminho para você conseguir a sua riqueza. Mas ainda não tem esse pensamento não questão da riqueza, tem o pensamento da riqueza, mas não de me associar por enquanto, porque dá trabalho mexer com a gente. Mas, Dalila, não é se associar, não. Você tem que pegar contadores recém-formados para ter mão de obra. Com mão de obra. Eles ganham por trabalho e faz esse contrato flexível de trabalho. E eles também são captadores de clientes, né? Sim, sim. Que é como as empresas funcionam hoje. E, claro, explorando. E ainda você vai ficar muito brava quando você tiver a tua equipe formada e um vai sair, vai abrir a empresa dele, daí você vai ficar puta, porque vai te levar. É essa questão que a gente pensa também, que eu penso, porque já pensou, você treina ali, você ajuda, você aperfeiçoa a pessoa, né, seu colega e tal. Quando você pisca que não sai, ainda leva, assim, boa parte dos seus clientes. Mas é só assim que você fica rica, correndo esse risco e colocando todas essas ideologias que eu falei. Imagine, a gente vê isso tanto em filme americano, em empresa americana. Se você tiver mérito, você será meu sócio da empresa. Não é assim que eles fazem nos Estados Unidos? É isso mesmo. E vai com as ideologias e massacre, vai, igual moedor de carne. Os fracos saem, vêm mais fortes e vocês... E aí, assim vai. Essa consciência de como funcionam as organizações que farão de vocês, esse conhecimento que fará de vocês bons administradores. Para o bem e para o mal, mas sabem o que estão fazendo, não são enganados por aquilo que estão fazendo, entendeu? E isso é fundamental, porque se não misturar alhos com bugalhos, quer ser bonzinho e quer não sei o quê, e daí dá tudo errado no mundo do trabalho. O mundo do trabalho, hoje, na nossa estrutura, ele é bem perverso e muito ágil, né? E busca agregar várias capacidades num só. Imagine, hoje, qualquer trabalhador tem
conhecer tecnologia. Eu fui outro dia lá no Novo Mundo, fui comprar uma airfryer. Falei, não quero mais sujar fogão. Pronto, me declinei a essa propaganda. E daí eu vi o menino, mocinho, ele me atendeu e eu vendo ele trabalhando com 2 celulares, uma maquininha, e naqueles celulares ele fez a nota, mandou informação para a maquininha. Ele mal falou comigo, mal falou bom dia. Ou seja, a expertise de venda era menor do que a expertise ali da tecnologia. Enquanto ele esperava conectar lá a maquininha no celular para fazer o pagamento, que na hora ele já cobrava, não tem nem caixa mais, porque as tecnologias substituem mão de obra, né? Então, o caixa já foi mandado embora e é o próprio vendedor que faz tudo isso. Ele respondia o WhatsApp, eu falei, gente do céu, esse é o novo mundo do trabalho, né? Ele podia estar respondendo WhatsApps pessoais, mas poderia também estar conversando com outros clientes, ou seja, né, captando novos compradores ali para a loja. Então, nós temos que ter essa dimensão das organizações de maneira muito clara. Eu falei agora no começo da aula que meu filho está trabalhando em 2 trabalhos lá na Espanha, e bem interessante, porque ele chegou faz 6 meses que ele está lá. Com 20 dias ele arrumou um emprego. Claro que ele arrumou emprego porque ele fala formado, e ele fala espanhol, inglês e português perfeito. Não é que ele fala mais ou menos, né? Ele fala de forma perfeita. Então, foi fácil ele arrumar um emprego de telemarketing e tal. Daí, o primeiro emprego que ele falou, ele tinha que vender telefonia para pessoas. Daí, ele fez treinamento e começou a trabalhar. Chegou o momento que ele foi o que melhor atendia as pessoas. Foi a classificação dele, daquela avaliação, é o que melhor atendia. Daí ele foi demitido. Daí ele falou para a gerente, mas eu sou o que o melhor atendo e eu estou sendo demitida. Ela falou, aqui nós vendemos. Não atendemos. Nós vendemos coisas. E foi ótimo, porque depois ele arrumou na Leroy Merlin, que ele só atende os clientes, só as demandas dos clientes. Então, ele atende super bem, então foi ótimo. E depois ele arrumou outro na Renner, que é uma empresa privada que presta serviço para a Renner, que é uma empresa pública de trem, e isso é muito legal, porque é mais exigente, porque lá as empresas públicas funcionam bem, porque a população toda usufrui de todos os serviços públicos, então quer que funcione bem. E ele se deu muito bem nesse atendimento, tanto que ele arrumou esse na Renner, porque ficou com medo de acabar o contrato, que é temporário, dessa outra empresa, e no fim ele continuou, porque não acabou, e continuou nas 2. E ele estava me falando que agora estão votando lá no Congresso o término desses contratos temporários, né? Que também a Europa, nessa linha neoliberal, aderiu muito com esse discurso de aumentar os postos de trabalho, a esse contrato de trabalho temporário, que mesmo assim é diferente daqui, porque conta todos os direitos trabalhistas mesmo no contrato temporário, né? Paga aposentadoria, paga fundo de garantia, tudo, mas não tem que continuar com o trabalhador. Então, já estão indo para uma linha mais, voltar a uma linha de um Estado maior, de uma social-democracia, né? Desse estado de bem-estar social, que eles dizem lá. Claro que Europa não é parâmetro, porque está lá no centro do primeiro mundo e funciona completamente diferente dos Estados Unidos e do Japão e tal.
mas é bom que a gente esteja antenado para ver o que está acontecendo no primeiro mundo e não achar que essa verdade que nos coloca aqui, que são verdades ideológicas, logo não são verdades, né? Ela não é perene, não é? Esse estado a gente fica só tentando sobreviver enquanto essas coisas acontecem, essa perda de direitos, essa série de situações acontecem, né? Mas que nós podemos sim, devemos ter uma mudança bastante interessante nos próximos anos dessa relação de trabalho, porque parte da população fica fora do mercado de trabalho e fora do mercado de consumo, que é o mais importante para as empresas. Mas até isso elas já descobriram que não precisa da população inteira para consumir, elas sobrevivem bem só com, sei lá, um terço, metade da população consumindo muito, né? Ela não precisa da África para consumir, para ser grandes empresas, mesmo porque não tem planeta para produzir, não tem recurso natural o suficiente para produzir para toda a população. Então, daí, se ela não precisa de todo mundo para consumir, o pensamento da empresa é o lucro, né? Então, que morra quem não consiga consumir. Outro dia eu vi uma coisa bem interessante, fala, nossa, com tanta comida, tanta gente passando fome, né? E é isso mesmo, né? Mas que morra, né? Não interessa mesmo, né? Não dentro da perspectiva de uma organização, de uma empresa. Ok? Perguntas? Nenhuma? Tem alguém aí? Sim. Obrigada, Dalila. Tem sim. Obrigada, Stephanie, Raimundo. Fala, Tati. Tá aqui também? Para dizer que eu estou aqui também. Legal. Então, hoje nós vamos ficar por aqui. Eu quero, a semana que vem, já apresentar para vocês nosso plano de trabalho. Só queria introduzir assim, qual é o tom, né, da nossa disciplina, tônico, o que é importante, o que nós veremos nessa disciplina. Acho que vocês devem aproveitar bastante esses fundamentos e esses conhecimentos da sociologia em prol da carreira de vocês, né? Em prol dessa conscientização do mundo do trabalho para ascender mesmo na carreira de vocês ou na atividade de empreender e tal. Fala, Rai. Não, na verdade, fazer uma pergunta. Acho que na questão da sociologia também. Eu vejo muito essa sei que será dessas profissionais, por exemplo, de coach. Eu acho muito interessante, também quero fazer, né, esse da Febracis, porque ele ajuda você a desenvolver muita coisa. O que a senhora acha desse profissional, assim? Então, Rai, é muito legal a tua pergunta pelo seguinte. Eu nem tenho, como chama o... Ai, gente, que memória. Coach? Não, o filósofo tem o Portela e tem um outro branquinho, careca, como que ele chama? Não sei. Sim, gosto. Oi? Não sei, não sou muito de filosofia. Não, é que eles são midiáticos, assim, sabe? Eles falam no YouTube, daqui a pouco eu lembro. Ele diz assim, quando o coach vem com tanto discurso, faça, você pode, você acontece, ele fala que tem vontade de pegar o coach, pôr numa janela e falar, voa, você consegue, né? E o coach se esborrachar lá embaixo. Eu até acho, até gosto muito das ferramentas e da metodologia de
de ver a vida sempre de uma maneira mais ativa, mais positiva, apesar de eu ter uma crítica muito forte da sociedade, eu sou uma pessoa bem positiva e acho que as coisas podem acontecer. Só que o coach, sem um conhecimento concreto, sem uma ferramenta concreta, eu acho uma balela, uma bobagem, uma idiotice. Por exemplo, um estimulador, um coach nada mais é do que aquele que te administra algum ramo da tua vida. Mas, por exemplo, o coach de exercício físico é um bom personal trainer que, você tem que fazer agachamento 100 por dia, senão não dá certo. Entendeu? Tem que ter conteúdo, senão vira... Sendo prática, né, também, né? Oi? Não se prender só na teoria, né? Uns que vai mesmo lá na prática, por experiência também. Não, por exemplo, um coach na administração tem que ser um puta administrador, né? Tem que ser um cara que entenda tudo. Aí fala, olha, a ferramenta é essa, vamos fazer assim, assim. Porque só falar esse discurso do coach vazio, se você quiser, acontece, muda o teu paradigma. Não é assim. Não é mudando o paradigma, é mudando mesmo a sua ação e colocando conhecimento nessa ação, né? O coach de culinária tem que saber cozinhar, não? É verdade. Tem que ter conteúdo, pelo amor de Deus. Tem que dar as ferramentas certas, porque senão é muito falso, Porque a maior parte dos coaches, ele só vai no impacto e no incentivo. Mas e as ferramentas, né? Eu quero ser coach de administração para vocês, ensinar as ferramentas. Eu quero que a Dalila tenha lá 10 contadores recém-formados acreditando que eles vão ser sócios dela. Quando eles desistirem depois de 10 anos, ela pega os mais novinhos. Então, os coaches enfeitam muito, né? Assim, o vamos ver em si. Não fica naquela questão da prática, eles embromam demais. Eu não sou muito fã dessa parte, não, porque enrola demais, que naquele blá blá blá, só na parte do incentivo, a prática mesmo que a senhora está falando, de mostrar como que realmente tem que fazer, fica só ali, naquele dizer. Só falácia. É outra falácia. Ninguém faz. Eu gosto de o neurolinguista, que às vezes eu ouço, não é muito, porque eu não tenho tempo. Que ele fala assim, levanta e faz, não? Levanta e vai andar, levanta, não fica esperando incentivo, não tem, não. Igual nós aqui, Raimundo, precisa de um coach falando para a gente assistir aula. A gente podia estar no boteco, podia estar assistindo série, podia estar um monte de coisa, mas a gente levanta e vem no fim super legal, né? Eu gosto, é verdade. Eu adoro. Mas não é só mudança de mentalidade, não. É mudança de ação e com conteúdo, né? Hábitos e práticas, né, também. Oi? Hábitos e práticas, né? Claro. E consistentes, né? Igual aquilo que eu falei, que me admirei, de que produto orgânico não é comprovado cientificamente que faz bem. Então, por que a gente gasta um monte de dinheiro por causa da propaganda? Entendeu? Verdade. Né? Você pode falar que é mais gostoso, mas saber o que está fazendo, né? Ter consistência no nosso conhecimento. Eu acho que não precisa fazer coisa de coach, não, Raimundo. Tem mais que se empenhar muito aí na tua área. E algo mais sólido, né, professora? Mais sólido, coisas mais concretas. Ai, Deus. Igual quantos cursos que a gente vê, às vezes, de venda, não tem um conteúdo de como abordar um cliente e vender um produto. Eu, já que trabalhei com vendas, adoro vendas. Nossa, eu acho que é muito legal quem sabe vender. Eu, às vezes, vejo tanta falácia de curso de venda, eu falo, e vender não ensina.
Não, é verdade. Até em algumas reuniões que eu já participei, né? Às vezes as pessoas te cobram tanto atendimento, abordagem de cliente, e tal, como se fosse, às vezes como se fosse uma coisa fácil, né? E a gente que trabalha às vezes diretamente com o cliente sabe que não é tão fácil. Você falar é bonito, tal, mas você tá ali cara a cara com o cliente, às vezes o cliente estressado, o cliente querendo te jogar de uma janela, a situação muda. Então você tem que se virar, né, digamos, nos 30, que às Não, vezes e o coisas. falatório não é igual ao ato concreto em si de você estar aí presencial com o cliente. Não, e coisas reais, né? O cliente é É, real, ele despeja toda a frustração dele, às vezes, em você, que apareceu lá naquele momento. é E, verdade. Quem lida com gente sabe, assim, direto, assim, sabe que às vezes o povo fantasia muito, o atendimento do cliente e tal, tal. Lógico, você tem que pegar as partes, você tem que absorver ali o que adequa à sua realidade, mas às vezes não é não, tudo ali que se encaixa, né? e ter empatia e se colocar na situação de falar assim, olha, tem empatia e se coloca na situação. Onde que eu fui outro dia que eu falei, meu Deus, mas tá caro demais. E o moço da loja falou, tá caro mesmo. Eu achei fantástico. Esse que não é todo lugar. Daí eu até brinquei com ele, eu falei, mas caro mesmo é feijão e arroz e carne, né? Mas é isso, gente, é isso. Nós vamos caminhar bastante aqui nesse semestre com coisas concretas, viu? Como vocês sabem, eu faço duas avaliações apresentadas. Eu não gosto de dar exercício para presença, não acredito nisso, porque as pessoas copiam uma das outras, acho uma bobagem. Adotei de dar aula síncrona na maior parte das vezes. Não falo todos os dias, porque tem dia que não vai dar mesmo, ou chove, cai a internet, acontece uma coisa ou outra, mas são exceções. Faço chamada nas aulas, não quer dizer que eu reprove por falta. Quem reprova comigo é que não faz nada e não aparece, não está, é um ausente completo, é um fantasminha completo, né? Então, as pessoas que vêm, participam, dão retorno das nossas atividades, naturalmente terão, passam na disciplina e também aprendem alguma coisa, né? Não fica só na passei, mas nem sei do que. Então é isso. Perguntas? Sim, não, talvez. Quem sabe? Ok. Então, muito obrigado. Até sexta-feira. Qualquer pergunta, qualquer questão, entre em contato, viu? Qualquer dificuldade ou queira indicação, qualquer coisa, podem falar comigo, tá bom? Então, olha, eu nem vou fazer chamada hoje, porque só temos 9 pessoas e devem estar tudo dormindo. Acordem, hoje eu fui lá tomar Guaraná, tá morrendo de vontade de tomar o Guaraná daqui da Wilson Vaz, adoro. Mas acordem para a nossa aula, viu? Beijo. Cássia, bem-vinda. Eu nem falei com você, né, Cássia? Boa noite, Tati. Pois é. A próxima aula vai ser síncrona, professora? Sexta-feira que vem? Sim, vai ser síncrona. Mesmo horário, 7 horas? A maior parte das vezes da aula síncrona, porque eu acho que se aproveita um pouco mais, né? A gente já tem pouca aula, já tem dificuldade. Tá, Dalila? Tá bom, professora. Boa noite. Boa noite. Beijos, beijos. Eu dou outra aula agora. Tchau, gente. Tchau, professora. Boa noite.
Tchau. Vitor tá aí ainda? Não, já foi. Sustenes. Tchau.